podcast. Conhecimento que sai de dentro das paredes da escola e chega até você. Hoje as alunas Lana e Letícia Aoki conversam com José Fernando sobre a Fundação Casa. Oi gente, eu sou a Lana Lagerim. E eu sou a Letícia. E hoje nós viemos entrevistar o diretor da Fundação Casa, José Fernando, para falar um pouquinho sobre esse local e tirar várias dúvidas sobre esse assunto que muitas pessoas desconhecem e é muito importante falar sobre, né? Perfeito. Bom, como você já falou, meu nome é José Fernando, estou na Fundação há 19 anos, vou fazer 20 anos dentro da Fundação Casa, trabalhando diretamente com a medida socioeducativa. Enfim, sou um apaixonado pela medida socioeducativa e vamos bater um papo, vamos conversar. As dúvidas que eu puder sanar, estamos aqui. Vamos lá. Bom, então para começar, o senhor poderia explicar um pouquinho sobre o que é a Fundação Casa? Perfeito. A minha função de origem, eu sou agente de apoio socioeducativo, ou seja, eu faço parte do grupo da segurança. Há 20 anos atrás, praticamente, surgiu as possibilidades aí de atuar como um gestor dentro da Fundação Casa. E de lá para cá, eu venho aí subindo alguns degraus, graças a Deus e o trabalho realizado. E hoje eu estou como diretor na Fundação Casa, de um dos centros da Fundação Casa. Já trabalhei como diretor em outros centros e hoje eu estou no Casa João Paulo, em Cerqueira César, uma unidade masculina. O que é a Fundação Casa? A Fundação Casa é uma entidade, né, uma instituição que tem como base, ela é em nível estadual, no estado de São Paulo, a Fundação Casa, e tem aí como base, né, executar a medida socioeducativa direta ou indiretamente aos adolescentes que cometeram ato infracional. E tem aí como seus trilhos, né, fazer essa execução da medida de forma maestra, né, de uma forma a atender aí todos os requisitos. Isso a Fundação Casa não faz, só, né, um braço do sistema de garantia de direitos, mas a intenção é executar com efetividade e eficiência a medida socioeducativa. Essa é uma das bases e é a única, né, como estamos falando, a fazer esse trabalho dentro do estado de São Paulo. Então, e a gente também queria saber o que leva o adolescente a cometer um ato infracional tão cedo? Olha, isso é um leque infinito. Eu vou falar de algumas possibilidades. Primeiro, o adolescente ele está numa condição, né, ele é criado ali dentro do núcleo familiar dele, que dá para ele ali uma cultura, alguns valores, e esses valores ele leva, né, pode ser trabalhado, mas esses valores ele leva para a vida dele. Então, o que ele tem como base, como alguém a modelar ali no núcleo que ele está vivendo? Um traficante, que é uma forma de ganhar a vida e ostentar dinheiro e valores mais rápido, mesmo dentro de todos os riscos. Então, alguns acabam optando por seguir esse caminho. Então, eu vou traficar, que eu quero levantar dinheiro, eu quero, né, ser bem-sucedido, ou cuidar da minha família, enfim. É um meio que ele vive. Mas ele não podia fazer outra coisa? Dentro das condições de realidade dele, não. Até que ele tenha uma segunda oportunidade ou possibilidade de fazer um caminho diferente. Aí entra a Fundação Casa, quando eles cometem o ato infracional, vem cumprir medida, e a equipe da Fundação Casa, a Fundação Casa em si, né, juntamente com todo o sistema de garantia de direito desse adolescente, dá para ele outra oportunidade, outra possibilidade. Então, vai mostrar para ele que tem outros caminhos, ele pode fazer outra coisa da vida se ele estiver disposto a fazer isso. Só que não é simples do jeito que nós estamos falando, porque, como eu falei, está enraizado todas essas questões de valores, de cultura e de tudo que ele enxerga de mundo. Não é simples assim. Então, nós estamos falando de um adolescente que tem como meta, né, se tornar um traficante, por exemplo, começa lidando com o tráfico e isso aí põe a vida dele em risco, né, porque a Fundação Casa em si atende adolescente que cometeu ato infracional e o ato infracional
para ele cumprir medida em meio fechado, ele tem que ter atentado contra a vida. O tráfico em si, ele não é um ataque direto à vida. Então, para ser considerado um ato infracional, ele tem que ter colocado a vida de alguém em risco, ou seja, uma disputa de ponto de droga, né, uma ameaça à vida dele ou à vida de outros, de terceiros. Mas na maioria das vezes, muitos adolescentes acabam vindo para a Fundação Casa por ser traficante. E se envolveu com droga e ele cumpre medida dentro da Fundação Casa, em muitos momentos, porque essa disputa de território põe a vida dele em risco. Isso é uma das possibilidades. As outras, eu falei da cultura. Então, é uma cultura que não tem muito diálogo, é muita violência que gera dentro de família, dentro da comunidade dele ali, e ele não tem outra ferramenta para lidar. A verdade é essa. A sociedade quer que ele seja punido. Ele cometeu algo e ele deve ser punido. Só que a Fundação Casa enxerga de outro ângulo e por outro ângulo. Por quê? Esse adolescente, na verdade, ele foi negligenciado na sociedade, né, com todas as políticas que deveriam ter atendido ele, não atenderam. Ele tem, como eu falei, a família limitada, a escolaridade, na maioria dos casos, zero ou quase zero, chega para a gente com uma dificuldade muito grande, porque ele não tem essa perspectiva de poder usar o que ele aprendeu dentro de uma escola. Então, logo, ele vai fazer isso basicamente para fazer o tráfico, porque ele acha que ele não vai ter uma oportunidade no mercado de trabalho, ele não vai ter uma oportunidade em faculdades ou em qualquer uma outra escola que possa atender ele. Então, esse adolescente vem carregado de informações, de valores dele, né? Como eu falei, daquele sujeito que ele quer modelar lá no tráfico, da família que trata as coisas com violência. Então, ele vai agir com a vida de uma forma violenta, não tem outro jeito. É a ferramenta que ele tem. Deram para ele uma ferramenta e essa é a ferramenta que ele vai desenvolver. Então, esse adolescente, eu já dei o exemplo do tráfico, que vem para a gente, cometeu ato infracional, pôs em risco a vida dele ou a vida de terceiros. A questão de roubo qualificado, as questões de homicídio mesmo, né, e outros atos infracionais, que aí vai variando, que é ato infracional. Então, esse adolescente ele vai agir com aquela mesma violência. Então, ele vai matar para poder conseguir o que ele quer, ele vai roubar para conseguir o que ele quer, porque é ele contra o mundo na cabeça dele. Ele não tem apoio. É esse o mundo. Eu estou falando para vocês aqui uma realidade desses adolescentes que chegam. Ele não tem um olhar de empatia. Ele não tem, ninguém falou para ele que ele precisa trabalhar as virtudes dele e aí poder atender os direitos do próximo para que o dele possa ser atendido. Ele tem o seguinte, né? É eu contra o mundo, é sobrevivência. Essa é a regra desses adolescentes, na maioria dos casos. É ele contra o mundo e a sobrevivência. Então, quando é sobrevivência, vale tudo na cabeça deles. E aí, de novo, a Fundação Casa, com todo o sistema de garantia de direito, vai colocar para esse adolescente que existem outros meios, que ele pode romper com aquela prática. E é esse o trabalho realizado, né? Quanto tempo ele pode ficar? Ele pode ficar de 6 meses, que é o mínimo dentro da internação, de 6 meses a 3 anos. Com 3 anos, independente do ato infracional que ele cometeu, ele sai compulsoriamente. Ele tem que ser colocado em liberdade, né? E a ficha dele, ele sai como se ele não tivesse cometido um ato infracional. Por que isso? Porque ele é um sujeito em desenvolvimento e ele cometeu o ato infracional no meio desse percurso e ele vai ter que ser atendido dessa forma. Ele tem que sair dali com a oportunidade de refazer a vida dele. E é isso que a gente torce que aconteça, né? Então, independente do ato infracional cometido, ele vai sim ser colocado na sociedade, volta para o núcleo da família, e aí detalhe, ele volta para aquele meio de onde ele saiu. A possibilidade dele conseguir romper é muito menor. É muito menor. Porque imagina que você sai com um monte de sonhos de dentro da fundação. Só que quando você chega lá fora, você encontra uma realidade que não te dá oportunidade nenhuma. Certo? Então, o que leva esse adolescente para lá, eu falei 2 casos, vou falar outro que é uma frequência, né? É uma grande quantidade de adolescentes que a gente recebe desse jeito. O adolescente, ele se aventura, né? Começa a desbravar o mundo e ele quer fazer parte de um grupo e ele quer ser aceito. E ele tem um monte de incertezas e pontos de interrogação e ele começa
a mergulhar no mundo das drogas. E aí ele começa com as mais fracas, ou com alguma moda, né? Alguma moda do meio ali, da juventude. E aí esse perfil é importante, que esse perfil ele não é só daqueles adolescentes da comunidade, aqueles que não têm acesso a nada. Na maioria das vezes, esse que quer desbravar, que quer tá rebelde, que não aceita a imposição de pai, de mãe, de avó, ele quer se jogar no mundo porque ele acha que ele é autossuficiente, ele se depara com o mundo das drogas, começa ali, a princípio, com drogas mais leves, se aprofunda, né? Não vamos nem entrar aqui em característica, em tipo de droga, porque a gente iria longe. Aí ele se perde, ele acha que ele tem domínio sobre aquilo e ele não tem o domínio. E quando ele vai ver, ele está escravizado. Ele é escravo de algo. E aí, a partir desse momento, ele passa a fazer tudo para conseguir o que ele quer. Aí ele passa a roubar, ele passa a fazer parte de uma gangue, ele passa a fazer parte de uma quadrilha, ele é usuário de grande amplitude, né? E aí começa fazendo uma rede que leva ele para um mau caminho, que a gente fala, olha, as amizades, as companhias te levaram para um mau caminho. Mas, na verdade, ele fez escolhas, é claro, né? E que levaram ele para esse caminho. O sujeito é capitão do seu barco, né? Ele tem a condição de tocar esse barco aí para onde ele quer. É claro que no momento da adolescência, e aí tem estudos que comprovam isso, esse leque de opções para tomar decisões em momentos de pressão é menor. É por isso que o ECA entende que o sujeito em desenvolvimento não pode ser encaixado e considerado como um sujeito que cometeu um crime, porque ele não tem toda a caixa de ferramentas, possibilidades de raciocinar, de fazer saídas, soluções inteligentes, com possibilidades. Não é que não seja inteligente, é que o leque de possibilidades é menores. É muito imediatista. Eu me deparo com uma situação que tem que ser resolvida agora, eu tomo uma atitude imediatista. Então a possibilidade dessa atitude estar errada é muito grande. É diferente do que eu falo, peraí, por aqui, se eu fizer isso, a consequência é essa. Se eu fizer isso, a consequência é essa. Eu vou tomar a melhor atitude, a melhor condição. Na inteligência emocional, eu pego todas as possibilidades e opções que eu tenho e eu vou tomar a melhor, inteligência emocional. Então, esse leque de opções está explicado, tem biografia sobre isso. Esse adolescente em desenvolvimento, ele não acessa todas essas ferramentas. Ele está em desenvolvimento. E aí, enquanto o adolescente está internado, qual seria também o papel da família para ajudar esse adolescente? Perfeito. Nós vamos voltar lá no início, né? A fundação ela é uma engrenagem que faz parte da sociedade. Em muitos momentos se entendeu a fundação como uma empresa terceirizada que tinha como responsabilidade punir adolescente. E não é esse o papel da Fundação Casa. A Fundação Casa é uma engrenagem que faz parte, de novo, do sistema de garantia de direito do adolescente. Então é direito do adolescente ter acesso, ter segurança, ter limites, né, de todas as formas. Ou seja, ele é um sujeito em desenvolvimento e a gente tem que cuidar desse adolescente enquanto ele está se desenvolvendo. E a educação faz parte disso, né, a cultura faz parte disso, os limites faz parte dessa questão, desse trilho. Então tem um contexto ali e esse adolescente, ele não se desvincula da família. O que a Fundação Casa tem como base? O Estado, né, a sociedade, para poder dar esse apoio, né, e a família. Esses são os alicerces da medida. Tudo que a gente tem que executar, tomar enquanto atitude, traçar metas junto com esse adolescente e a família, é realizado em conjunto. A Fundação Casa ela não tem, né, condições de fazer isso só a Fundação Casa. Por quê? Porque esse adolescente vai voltar para a sociedade. Esse adolescente é munícipe lá da onde ele saiu, ele não é da Fundação Casa. A família vai receber esse adolescente, que na maioria das vezes a gente encontra dificuldade para essa família receber esse adolescente, porque ele virou essa família de cabeça para baixo, né? Imagine uma família que tem como uma estrutura, né, que não tem nenhum parente, ninguém que foi privado de liberdade, seja no sistema prisional, seja na Fundação Casa. Aí, quando aparece isso, todo mundo fica abismado, né? E como é que eu vou lidar com isso? É vergonhoso, porque eu eduquei, eu não queria isso, e aconteceu isso, e meu filho conhece, ele conhece todo mundo. Só que nesse contexto ele vai voltar para a família. Eles têm uma responsabilidade. Então, esse trabalho que a Fundação Casa faz com o Estado, né? A sociedade civil, com a família
em conjunto de toda a equipe que dá o suporte dentro da Fundação Casa, é fundamental. Então, em muitos momentos, há um encaminhamento dessa família para tratamento de saúde mental, acompanhamento na rede, no CRAS, no CRES, lá no município onde ela está. É feito todo um aparato para que, quando esse adolescente saia, ele tenha o maior apoio possível. E a gente sabe que é difícil, né? Chega a gente sugerir e ver as condições com a família para eles mudarem de lugar, de cidade, de bairro, porque aquele local onde ele está, se ele voltar, ele vai voltar a se envolver em coisa errada. Então a equipe chega a sugerir, e quando a família tem essa possibilidade, eles enxergam também como uma solução. Ou seja, isso é uma ação em conjunto. Então todo momento, essa família está presente. E aí tem uma ação dentro da Fundação Casa para cada adolescente, porque para cada adolescente que entra, a medida, a gente tem como parâmetro que ela é individual. Os adolescentes, mesmo convivendo em coletividade, eles têm uma medida que é individual. E essa medida individual dá para ele um sujeito único. Mesmo um adolescente querendo fazer parte de um grupo, querendo ser mais ou menos parecido ou igual ao outro que está lá, ele não é. Ele é um sujeito único, especial, e a gente tem que tratar ele desse jeito. Nós vamos trabalhar e entender toda a situação e a condição dele, e aí para isso entra a equipe de referência dentro da Fundação Casa. A equipe de referência dentro da Fundação Casa ela é composta de agente de segurança, psicólogo, assistente social, um membro da saúde, educacional, tudo junto. E esses são diretamente. Referência diária, tem outros profissionais em volta dando suporte para isso. Mas esse conjunto de profissionais, de técnicos, eles vão atuar diretamente em cada adolescente, para que entenda as fragilidades, as potencialidades, as capacidades, para ajudar esse adolescente a despertar e tirar dele o que ele tem de melhor. Então, quando a gente faz isso, esse adolescente vai voltar para a sociedade minimamente se reconhecendo, se ele se permitir. Porque tudo isso que nós estamos falando, se o adolescente não se permitir, a gente não consegue trabalhar. Vamos fazer todo esse trabalho, mas se ele não se permitir, a gente não consegue sair do 0 a 0. Porque tem muitos adolescentes, nós estamos falando aí de adolescentes com 12 anos e até 21 anos incompleto, ou seja, até 20 anos, 11 meses e 29 dias ele está incompleto, até ali ele está dentro da Fundação Casa. Mas imagino que já não é mais ninguém leigo, ele tem um histórico de vida, ele tem algo que está enraizado nele, cultural, familiar, né, de crenças principalmente. Então tem muitas questões ali que ele vai fazer o uso dessas ferramentas. Então é mais difícil da gente tirar, não é impossível. O trabalho da Fundação Casa, eu falo que é impossível você entrar dentro da Fundação Casa e sair da mesma forma ou sair pior. Não sai. Eu tenho essa crença. Entrou dentro da Fundação Casa para cumprir medida, o adolescente sai melhor, porque é um conjunto, né, de ferramentas da Fundação Casa, do Estado e da família, fazendo essa imersão. O adolescente vai responder. Ele pode não responder como a gente imagina que ele deveria responder, mas ele vai ter um avanço muito grande. Porque lá fora ele não ia na sala de aula, lá dentro ele é obrigado a ir, né? Nós já vamos falar sobre isso. Mas ele é obrigado a ir na sala de aula, ele é atendido, ele tem horas para acordar, ele tem hora para dormir, é um dia inteiro de atividade, nós também vamos tocar um pouco nesse assunto, mas ele tem uma agenda. Esse adolescente lá fora ele não tinha uma agenda. Então quando esse adolescente volta, até mesmo dentro da medida, ele está cumprindo medida, a família que vem visitar ele, chega a desconhecer ele. Olha como evoluiu, como mudou. Olha a forma como ele está se portando, que ele está conversando, o olhar dele para o mundo. Lá dentro a gente consegue já enxergar isso. Então, quando esse adolescente volta para a sociedade, volta para a família, e a família é um dos alicerces dessa medida socioeducativa. Quando se torna impossível não existe a palavra impossível, né? É quase impossível, é muito difícil da gente fazer com que o adolescente consiga cumprir medida socioeducativa e sair de acordo com as expectativas que ele mesmo lança, que é metas. Quando esse adolescente não tem família, quando esse adolescente não tem para onde ir. E não é difícil de entender, né? Eu estou com 44 anos, acabei de fazer, mas a gente não esquece da nossa adolescência, a gente não esquece dos nossos medos, das nossas incertezas, né? De algo que a gente queria construir ou formar algo diferente, porque aqui a gente quer criar, a gente está se descobrindo. Imagina esse adolescente com todos esses, né, com esse leque de possibilidades, ele não ter para onde voltar.
Não tem ninguém lá fora esperando ele. Fica difícil, não fica? Como que eu vou ter perspectiva de vida se eu não tenho para onde voltar? Como que eu vou falar de futuro se eu não tenho para onde ir? Que eu não sei o que fazer? Eu não consigo me enxergar, eu não consigo me reconhecer enquanto membro da sociedade. Então, assim, esses são os casos mais complicados e ele cometeu um ato infracional. Ele vem para dentro da fundação, nós vamos articular, conjunto com o município, para que esse adolescente seja colocado em liberdade. Só que, em que condições? Aí entra o município. Aí nós vamos ter que recorrer ao sistema de garantia de direitos para poder colocar esse adolescente na sociedade com um mínimo, né, de condições. E engajar ele, encaixar ele em todas as redes possíveis e impossíveis dentro do município. Porque, de novo, ele é responsabilidade do Estado, da família e assim por diante. Mas e aí, quando a família não aceita esse adolescente mesmo, quais são as medidas tomadas? A gente acaba recorrendo, né, a equipe se desdobra para buscar algum membro dessa família que possa aceitar esse adolescente. Quando eu falei adolescente, enquanto ele é adolescente, ainda tem um campo maior, uma possibilidade maior para a gente atender esse adolescente. Mas quando ele fica maior de 18 anos, já fica mais difícil. Então, quando a família não aceita, e tem casos de não aceitar, tem todo um aparato. Então, a gente reúne Poder Judiciário, né, o juiz em si, promotor, defensor, todo o sistema de garantia de direito para poder achar meios, viabilizar formas de atender aquele adolescente. Não conseguiu convencer a família, ou por qualquer motivo, porque existem atos infracionais cometidos dentro da família. Então, quando esse ato infracional é cometido dentro da família, o contexto ele fica complicado, ele se agrava, porque as pessoas têm medo de acontecer de novo, né? Nós estamos falando aí desde de possibilidades de agressão até homicídios, né? Então, quando isso acontece dentro da família, como que eu vou receber de volta? E o medo? Porque a gente também entende a condição de quem está recebendo. O que fazer? Aí, quando é adolescente, existem a casa-abrigo, né, a possibilidade de acolhimento na casa-abrigo. Existe outra possibilidade que são os parentes, que eu já falei, mais distante. Mas nós vamos tomar essas atitudes em conjunto. Nós vamos reunir e chamar para discutir e achar a melhor solução todo o sistema de garantia de direito. Todo. Então, é complexo, mas a gente consegue, né? Temos lá um adolescente, vou passar um caso para vocês, para a gente refletir. Está com a gente, chegou adolescente, ficou maior de idade. A família não quer, não vai receber. Tem uma demanda de saúde mental, cometeu um ato infracional, mas tem uma demanda de saúde mental. Essa demanda de saúde mental desse adolescente é um agravante, porque a família teria que cuidar dele. E a família não tem perna para parar o mundo deles e cuidar desse adolescente, desse que agora que já é um jovem, né, com 18 anos. E a casa-abrigo também não recebe. E aí a família não recebe, a casa-abrigo não recebe, não tem parentes para receber. E aí nós estamos fazendo uma articulação, um trabalho feito com o Poder Judiciário, promotor, defensor, né, todo o sistema de garantia de direito, para que o município, o CRAS, para poder a gente arrumar meios, né, de atender esse adolescente. Esse é o caminho. É fácil? Não. Mas é gratificante quando a gente acha uma base, né, um lugar que ele possa chamar de meu para ele voltar. Então é gratificante. E a equipe chega a comemorar, porque é gratificante. E outro adolescente também, que eu vou dar um exemplo para vocês, passou com a gente um período, respondeu muito bem à medida socioeducativa e todas as articulações que foram feitas era para que ele voltasse para o casa-abrigo, né? Esse adolescente volta com outra condição para o casa-abrigo, mas não tem familiar nenhum. A perspectiva dele ele vai ter que se fortalecer dentro do que nós trabalhamos junto com ele, que o município trabalhou junto com ele, o Poder Judiciário deu para ele como base. Ele vai ter que colocar isso em prática lá na casa-abrigo e ele vai ter que caminhar com as pernas dele. Ele vai ter que criar as próprias condições. Ele vai ter que se sustentar, ele vai ter que dar o seu máximo para poder tocar a vida dele, ele, né, e todos que puderem ajudar ele se ajudar, mas é ele Deus, como a gente fala no dia a dia, né, é ele Deus. Então, assim, tem uns casos muito complexos e complicados quando a gente trata de família, quando não tem família.
E quais são os processos de reinserção do adolescente na sociedade? Vocês têm algumas medidas específicas que vocês utilizam? Essa ação, né, essa ação de poder colocar o adolescente na sociedade, a gente utiliza o meio de conclusão de medida. Então o adolescente já dentro da Fundação Casa estudou o que era possível, a gente colocou para ele ali o que era possível dentro daquele tempo e espaço. Cursos profissionalizantes que a gente tem, a Fundação Casa tem esse cuidado, porque esse adolescente tem que votar minimamente preparado lá para onde ele vai votar, município, para o lugar que ele vai votar, para tentar caminhar com as próprias pernas. Então, esse adolescente, ele sai da Fundação Casa, né, já com esse contato com a rede, né, nós já viabilizamos ali contatos, possibilidades, estamos fazendo toda essa articulação para onde ele vai votar. Muitos casos da família que está para receber ele já fez uma carta de emprego, já falou no mercado ali para ele trabalhar de menor aprendiz, já viu uma escola mais próxima para colocar ele, para ele continuar os estudos, que na maioria das vezes está defasado, né? E aí por diante, já é feito toda uma articulação. A Fundação Casa, ela tem um projeto que a gente chama de pós-medida, né? Depois do amanhã, hoje está com um novo nome, Depois do Amanhã, que a ideia é a gente poder acompanhar esse adolescente depois que é desinternado. Temos dados que depois dos primeiros 6 meses é crucial. Então, os primeiros 6 meses, a maioria dos adolescentes que voltam a cometer o ato infracional é nesse período de 6 meses. Porque ele volta, ele pode estar com outro pensamento, mas ele bate e as oportunidades não se abrem. Ele volta e não tem nada de alimento para ele lá na casa, ele está com dificuldade de vestimenta, tem algumas demandas aí que ele vai começar a se deparar, e em vez de ele continuar buscando aquela vaga de emprego de menor aprendiz, né, ele está tão necessitado que ele começa fazendo exatamente o que ele já fazia, porque lembra, nós falamos de crença, eu vou aplicar, isso é do cérebro, seja do adolescente ou do adulto, eu vou aplicar as fugas e os resultados mais confiáveis. É minha segurança. Então eu consigo fazer isso? Eu consigo. Eu volto nas minhas práticas. Então se eu sei que aquilo ali é uma forma de... Eu volto no tráfico e levanto uma grana, para onde ele vai correr? Primeiro no tráfico. Ele pode até pensar, não vou só essa vez. Mas é aquela vez que a polícia pega ele com droga, pega ele disputando ponto de drogas e assim vai. Então, uma vez vira 2, 3, porque se ele conseguir o dinheiro fácil, ele não vai depois trabalhar com menor aprendiz para ganhar lá, na cabeça deles é pouco dinheiro. Né? Então, essa questão de ostentar, de querer tudo de uma vez, de acelerar o tempo, essa é uma característica não só do adolescente, mas de uma geração que não está conseguindo esperar. A gente brinca que a natureza não dá salto. Né? Não dá salto. Se a natureza não dá salto, a vida do ser humano também não deveria dar. Ela tem um processo. Mas, infelizmente, a gente se depara com situações que não tem um alicerce, não tem uma base, e aí os adolescentes querem andar, viver, né, 10 anos em meses. Que seja arriscado, não importa. Até porque eu sou um super-herói, sou imortal. Todo adolescente tem no fundo é um super-herói, né? Porque é imortal. E por que ele é imortal? Porque ele não consegue pensar nas consequências além daquilo. Eu vou fazer, vou executar e pronto, acabou. Pode até dar um medo, um frio na barriga, mas aquilo ali serve como adrenalina e vamos lá. Quando eu começo pensando nas possibilidades, né? Aí eu começo eu estou amadurecendo minha ideia. Eu estou começando a entender as consequências das coisas e ela tem. Né? Isso é fundamental. E todas essas atividades são realizadas dentro da casa ou eles também saem para fazer atividades fora, programas fora? Existe a possibilidade também de atividades externas, né? Que essa é uma das possibilidades. Visita em museu. Lembra que eu falei para vocês que a gente abre um leque para mostrar para o adolescente que existem outros meios e formas e possibilidades? Esse é um dos grandes desafios da Fundação Casa. Mostrar para o adolescente uma outra realidade, para que ele possa fazer escolhas. Se ele tiver outra possibilidade, além da que ele já tem, né, mesmo que seja em segundo lugar, ele tem outra possibilidade de fazer escolhas. Então sim, tem possibilidades de trabalho fora, tem possibilidades de curso fora, de faculdades fora, temos adolescentes que cursou e cursam faculdades fora dentro da fundação, né? Nós temos adolescentes que passou em provas, em Enem, em ProUni, que
está fazendo faculdade fora, que trabalha fora, que faz curso fora, além de toda uma agenda que a gente tem dentro do centro. Então, num período da manhã, nós temos aula até 12h45, sala de aula, né, vinculada ao município. São salas de aula como se fosse o braço do município. Os mesmos direitos e aulas e conteúdos que está rodando no município é o que acontece dentro da Fundação Casa. Então, no período da tarde, nós temos cursos profissionalizantes, né? Nós temos arte e cultura, nós temos uma parceria com o Projeto Guri, com o Senac, que o Senac vai lá dentro, dá os cursos para os adolescentes. Então temos uma tarde inteirinha de atividades, além dos atendimentos com saúde, com tudo isso lá dentro. Tem todo esse amparato dentro da Fundação. Então, quando que ele vai parar? Ele vai parar nessa agenda às 19 horas, depois da janta. Aí que a agenda dele para. E no outro dia, por volta das 5h30, 5h40, essa agenda já está ativa de novo. Toma banho, levanta, toma café, vai para a sala de aula, almoça, vai para os cursos, tem café da tarde, curso de novo, atividade recreativa, atividade de lazer, atividade de esporte. E aí eu fecho essa agenda às 19 horas. De novo, começa tudo de novo. É uma agenda complexa para atender. Então, a gente também queria saber como que funciona a preparação de aplicação do Enem-PPL e como que isso pode mudar a realidade do adolescente. Perfeito. Ela funciona da mesma forma, como eu acabei de falar, os mesmos direitos que tem os alunos, né, de escola pública, como é um braço da escola dentro da Fundação Casa, né, eles também têm esse direito. Então, acontece em momentos diferentes. Porque a prova aplicada para quem está privado de liberdade acontece num momento diferente. Por exemplo, para vocês acontecem em novembro, para os adolescentes e adultos que estão em penitenciária, acontece um mês depois. Em dezembro, por exemplo, e aí o resultado vai sair em janeiro ou em fevereiro, enfim. Mas essa nota também ela vai sair, só não acontece no mesmo momento, mas acontece. Não tem nem como comparar a condição, né, do adolescente que está privado de liberdade, como eu falei para vocês, que ele vem de toda aquela problemática que nós falamos, da condição de família, da falta de oportunidade. Esse adolescente fazendo o Enem não é a mesma coisa do adolescente que está fazendo, cursando escola pública, aqui fora ou até mesmo particular. Ele não vai alcançar as notas. Ele vai se empenhar, mas ele não vai alcançar. Aí vem o ProUni, vem o Provão Paulista, e aí isso vai angariar e abrir outras possibilidades para ele, que também ele pode ser atendido. E eu repito, temos adolescentes lá que, por meio do ProUni, por meio de outras possibilidades, e abre um leque grande aí com pontuação e tudo isso, ele tem sim a possibilidade de fazer faculdade. Né? Temos um adolescente que passou e está cursando psicologia, meio ProUni. Caminho do ProUni. Então, assim, tem a possibilidade. Só que não entra no mesmo nível, porque a entrega, o estudo, toda uma bagagem, né, de ensino não é o mesmo. Não dá para comparar, mas que tem uma entrega. E quando os adolescentes se reconhecem, entendem que são capazes, é gratificante. Porque brilha os olhos e daí para frente a gente pode ter mudado a realidade deles. Na verdade, é uma pergunta que surgiu agora. Como é que funciona, por exemplo, a questão dos celulares, das redes sociais para os jovens que estão lá dentro? Perfeito. Eles não têm acesso à rede social. Olha que punição, hein? Essa foi braba, hein? Eles não têm acesso à rede social. O que eles têm? Acesso a toda a rede de ensino, de estudo, de material, de pesquisa. Nós temos uma sala preparada para isso, com computadores, com tudo isso aí, para que eles possam estudar. Tem os adolescentes que já são concluintes, já concluíram o ensino médio e aí eles continuam estudando, fazendo prova EAD, né, faculdade à distância, enfim. Mas o conteúdo, o material, né, não tem. Eles não têm acesso a esse meio, até porque tem muitos adolescentes ali que, se eles tiverem acesso, é capaz de eles, infelizmente, né, conseguirem traficar de dentro do meio fechado. Por quê? Porque com acesso à rede social, eu posso liderar. Vamos usar o termo liderar, mesmo do meio fechado. Então, esse meio não é possível. Então, eles não têm acesso. Eles têm acesso a tablet, a computadores, né, a toda essa gama de aparelho, de televisão digital, de tudo, mas a rede social não. Certo? Para não ter contato com o externo e não poder fazer outro ato infracional. A ideia é só se educar, e aí para isso a gente vai ter que encurtar aí as possibilidades que ele tem com rede social.
E se um jovem que sai da Fundação Casa, ele volta a cometer outro ato infracional, ele pode ser reinserido na Fundação Casa? E esse adolescente que cometeu um ato infracional, ele sai de liberdade, ele tem a oportunidade, como eu falei, ele tem aí a oportunidade de tocar a vida dele, de refazer a vida dele, né? De tomar novas decisões, porque ele sai com a ficha limpa, ele não sai com nenhum tipo de histórico. Mas se ele cometer outro ato infracional, ele volta para dentro da Fundação Casa, para cumprir medida de novo. Temos casos que essas são as decepções, né? O adolescente volta 2, 3 vezes. Mas ele volta o mesmo? Não. Aquele adolescente a gente vê nitidamente que ele vem melhorando em cada momento. A gente não tá para mudar a vida do adolescente, para ele não cometer mais ato infracional de forma nenhuma. Não tem um seguro para isso, não existe uma regra para isso. O que a gente faz é impactar na vida desse adolescente para que ele tome decisões diferentes. Ele pode voltar e cometer outro ato infracional? Pode, infelizmente. É um direito que ele tem, um livre-arbítrio. Mas se ele cometer, ele volta para dentro da Fundação Casa, cumpre medida de novo. Quando que ele não volta para a Fundação Casa? Se ele saiu de dentro da Fundação Casa, ele cometeu, agora, depois do 18, não é mais ato infracional. Agora é crime. E aí ele vai para a penitenciária. Depois do 18, 17 anos, 11 meses e 29 dias, até a meia-noite, ele pode cometer qualquer ato infracional que ele volta para dentro da fundação e pode ficar até 21 anos incompletos. Agora, se ele cometer esse ato infracional depois de 18 anos, de acordo com o ECA, ele não cabe mais dentro da medida socioeducativa, maioridade, e ele vai lá dentro do sistema prisional para cumprir a pena. Tem vários adolescentes ali que voltam mais de uma vez, porque a realidade que eles enfrentam não é fácil, né? Então, se eu tivesse que deixar uma reflexão, é assim, que nós possamos agradecer a cada possibilidade, a cada oportunidade que cada um tem, seja adolescente, seja adulto, o que você está fazendo. Agradeça, seja grato. A palavra gratidão, ela vem como selo, né? Primordial. Se você for grato com o que você já tem, possibilidade de você achar a solução e crescer é grande. Mas quando você não é grato com o que você tem, e aí serve para todo mundo, tanto do adolescente que não tem oportunidade, do que tem a oportunidade, a gente começa a ser ingrato. A gente começa a entender que quem está direcionando a gente, quem está querendo o nosso bem, na verdade está querendo comandar, e a gente não gosta de ser comandado. E aí nem adolescente, nem adulto. Mas aí é arrogância. Quando a gente para e olha, aquela pessoa fez o que ela fez, está fazendo da forma dela, ela está dando o melhor que ela tem para mim. É o melhor que ela tem, independente do que ela está entregando. Então eu vou ter que ser grato, eu tiro disso o melhor, eu vou ter que crescer com essa situação, eu tiro o aprendizado daquela dificuldade que eu estou passando, seja ela qual for, né? E paro de contar historinha. Porque, como eu falei para vocês antes da gente iniciar a nossa conversa, existe um campo aí que a gente tem que conhecer, que tem pessoas que não têm o privilégio e a oportunidade que a gente tem de mudar a nossa vida, de direcionar para onde a gente quer, né? De tomar várias decisões, de andar em vários caminhos como se fosse, né, cruzamentos. Eu tenho que ter essa noção. Eu tenho a possibilidade de tomar mais de uma, 2, 3, 4 possibilidades de tomar decisão. Então você é privilegiado. Você é privilegiado. Então a gente tem que agradecer. A palavra seria gratidão, que a gente possa fazer melhor uso dela. Não é só falar. A gente ser grato com o que tem. É uma oportunidade única. Bom, então a gente queria agradecer muito pela sua presença aqui hoje. Foi uma conversa muito produtiva, muito importante assim, pra gente, pra saber um pouco dessa história. Tem muito mais coisa, com certeza, que a gente poderia falar sobre, mas o tempo já acabou, infelizmente. E com certeza também para reconhecer o nosso privilégio, que não é pouco, e saber um pouco mais da realidade de outras pessoas que é completamente diferente da nossa. Então, muito obrigada mesmo. É importante que a gente saiba de outros assuntos pra gente não ficar só, né, na nossa bolha e achar que esse tipo de coisa não acontece na nossa realidade, porque acontece muito e muitas vezes a gente não fica sabendo, né? Perfeito. Eu quero a Lana, que fez o primeiro contato, né? A mãe da Lana trabalha comigo há algum tempo. Nós temos um
um trabalho a ser realizado aí, não está longe da gente alcançar, né, o que a gente pretende, mas é gratificante executar o trabalho dentro da Fundação Casa, né, algo fantástico, e eu agradeço a oportunidade que vocês estão me dando, né. Eu queria falar mais sobre medida socioeducativa, porque tem pessoas que não entendem, né, e aí querem punir, e a palavra não é punição, é educação. Para mudar não é punição, é educação. Agradeço a oportunidade e estou totalmente acessível, né? Se vocês precisarem, eu queria deixar aqui um convite, né? Não para vocês, para os professores, para quem está fazendo o trabalho, né? Dentro da instituição, as portas abertas da Fundação para que vocês possam conhecer, vamos articular para vocês conhecer o ambiente, conhecer como é que funciona, a gente falar mais sobre medida, porque é fundamental, porque esses adolescentes não são uma peça à parte da sociedade, eles são parte da sociedade e a gente tem que se responsabilizar por eles também. Nós temos uma parcela muito grande com relação a isso. Então é só gratidão, muito obrigado e estou à disposição para quando vocês precisarem. Tá bom? Gostaram? Então compartilhem o conhecimento e sigam nossas redes sociais. Facebook, Portinari Colégio. Instagram, Colégio Portinari Avaré. Canal do YouTube, Portinari Avaré. E o Spotify, Podcast. Até o próximo podcast.